Um motociclista cruel chutou um cachorro por diversão, sem saber que o dono era Dwayne Johnson, The Rock. A chuva castigava o velho casarão como se quisesse apagar os pecados que suas paredes guardavam. Ao centro da sala principal, Dwayne, 67 anos, encarava sua filha Duke com olhos que misturavam fúria e desespero. Entre eles, sobre a mesa de jacarandá que pertencera à sua avó, uma caixa de madeira aberta revelava seu conteúdo: cartas amareladas, fotografias antigas e um diário com capa de couro desgastado. Como você pôde esconder isso de mim a vida inteira? Duke segurava uma das cartas com mãos trêmulas, sua voz oscilando entre indignação e dor. Minha mãe nunca morreu naquele acidente, ela fugiu de você. Dwayne tentou se aproximar, mas Duke recuou instintivamente. Filha, você não entende. Era melhor assim, eu só queria te proteger. Me proteger? A carta está datada de 1992. Eu tinha 7 anos, e você me disse que ela tinha morrido. Lágrimas escorriam pelo rosto de Duke, enquanto ela segurava outra carta. Ela tentou me ver depois, não foi? E você impediu. O velho farmacêutico agarrou-se à bengala de madeira com tanta força que os nós de seus dedos embranqueceram. A cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda, lembrança de tempos que preferia esquecer, parecia mais profunda sob a luz dos relâmpagos. Ela não merecia você, Duke. Não depois do que fez. A voz de Dwayne soava como cascalho. Harper estava doente, não da maneira que os médicos podem curar. Algo no olhar de seu pai fez Duke estremecer. Por trás daquela raiva havia algo que ela nunca tinha visto antes. Medo, um medo ancestral, visceral. Você não sabe o que está desenterrando. Ele apontou para a caixa com a bengala. Tem coisas naquela família que deveriam permanecer enterradas. O som da campainha cortou a tensão como uma faca. Duke e Dwayne se entreolharam, nenhum dos dois esperando visitas em plena tempestade. Ao abrir a porta, Duke sentiu seu mundo desabar pela segunda vez naquela noite. À sua frente estava uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos emoldurando olhos, que eram um espelho dos seus. A mesma boca, o mesmo formato do rosto. Olá, Duke! A mulher sorriu hesitante, gotas de chuva escorrendo pelo rosto enrugado. Sou Harper, sua mãe. Dwayne apareceu atrás da filha, seu rosto uma máscara de horror. Você prometeu nunca voltar. Harper manteve o olhar fixo na filha. Algumas promessas precisam ser quebradas, principalmente quando alguém está prestes a morrer. Foi então que Duke notou o leve tremor nas mãos da mulher, a palidez quase translúcida de sua pele. Precisamos conversar, continuou Harper, sobre o que aconteceu no verão de 1992, sobre a casa na praia de Los Angeles, sobre o que seu pai tem escondido de você todos esses anos. Dwayne deu um passo à frente, a bengala firme contra o piso de madeira. Se você contar a ela, não. Haverá volta, Harper. Esse é o problema, Dwayne, respondeu a mulher com um olhar de determinação. Nunca houve. O sol de janeiro de 1992 castigava a pequena casa de praia em Los Angeles. Harper observava o mar através da janela da cozinha enquanto lavava a louça, perdida em pensamentos. Seus cabelos escuros estavam presos num coque frouxo, e o vestido, leve de algodão, revelava um corpo ainda jovem aos 35 anos. Mamãe, olha o que eu achei. A voz infantil de Duke a trouxe de volta à realidade. A menina de 7 anos entrou correndo, segurando algo em suas pequenas mãos. Harper secou as mãos no avental e se agachou para ver o que a filha trazia com tanto entusiasmo. Era uma concha, espiralada, com um padrão de cores que ia do branco ao roxo profundo. É linda, meu amor. Onde encontrou? Na areia, perto daquelas pedras grandes. Duke apontou para uma formação rochosa à distância. Tem um monte de coisas lá, vem ver. Harper hesitou. Seu pai não gosta quando vamos àquela parte da praia, lembra? Mas ele está dormindo. Por favor, mãe. Os olhos da menina brilhavam, de expectativa. Contra seu melhor julgamento, Harper concordou. Só um pouquinho, então. A praia estava praticamente deserta naquela tarde de segunda-feira. A maioria dos turistas já havia partido após o fim de semana,
devolvendo ao local seu ritmo pacato. Harper seguiu a filha até as formações rochosas que formavam uma pequena enseada, isolada do restante da praia. Foi ali, escondida entre as pedras, que elas encontraram a gruta. Uma abertura na rocha, estreita, mas suficientemente larga para um adulto passar agachado. "Olha, mamãe, uma caverna!" Antes que Harper pudesse impedi-la, Duke já engatinhava para dentro. "Duke, volte!" "Já aqui." O pânico na voz de Harper era palpável. "Tem desenhos nas paredes, mãe, vem ver." A voz da menina ecoava de dentro da caverna. Harper respirou fundo e seguiu a filha. O interior era surpreendentemente amplo e iluminado por uma abertura natural no teto, por onde entrava um feixe de luz. Nas paredes, pinturas rupestres em tons de ocre e vermelho representavam figuras humanas em poses ritualísticas ao redor de uma espiral, semelhante à da concha que Duke encontrara. "São desenhos dos índios que viviam aqui antes, mamãe?" Duke perguntou, tocando delicadamente uma das figuras. Harper sentiu um calafrio. "Provavelmente. Vamos embora, querida." "Espera, tem mais coisas aqui." Duke se afastou em direção a um canto mais escuro da caverna. Foi quando Harper o viu. Um altar improvisado, com velas derretidas, ossadas de pequenos animais e, ao centro, uma estatueta esculpida em madeira escura. Uma figura humanoide com cabeça de polvo. O sangue gelou em suas veias. "Duke, não toque em nada, vamos embora agora." Mas já era tarde. Duke havia pegado a estatueta e a observava com curiosidade. "Que bicho é esse, mãe?" Harper arrancou o objeto das mãos da filha e o devolveu ao altar. "Não é nada, querida, vamos, e seu pai deve estar acordando." Ao saírem da caverna, Harper notou a mudança no mar. O que antes eram ondas tranquilas, agora se agitava, formando redemoinhos perto das rochas. O céu, anteriormente de um azul cristalino, começava a escurecer com nuvens que pareciam surgir do nada. "Corre, Duke!" Harper pegou a filha pela mão e a puxou em direção à casa. Quando chegaram, Duane as esperava na varanda, o rosto contorcido, em uma expressão de fúria que Duke nunca tinha visto. "Onde vocês estavam?" Ele segurou o braço de Harper com força excessiva. "Só fomos caminhar na praia, Duane. Não fizemos nada de errado." "Eu encontrei uma concha linda, pai." Duke tentou mostrar seu tesouro, mas Duane a ignorou, seus olhos fixos em Harper. "Eu sei que vocês estiveram na gruta", sussurrou ele. "Posso sentir o cheiro daquele lugar em vocês." Harper colocou Duke para dentro de casa e confrontou o marido. "Que absurdo é esse? Como você poderia saber onde estivemos?" "Porque conheço aquele lugar melhor do que gostaria", respondeu ele, com a voz carregada de medo e raiva. "Meu avô me mostrou quando eu era criança. Me explicou o que acontece com quem perturba o que dorme lá dentro." "São só superstições, Duane, histórias de pescador." Harper tentou argumentar, mas sabia pelo olhar do marido que ele acreditava piamente no que dizia. Naquela noite, a tempestade atingiu Los Angeles com uma fúria incomum. Raios cortavam o céu em sequências impossíveis e o mar invadia a faixa de areia com ondas gigantescas. Dentro da casa, Duke dormia no quarto dos fundos enquanto Harper e Duane discutiam na sala. "Você não entende o que fez", insistia Duane. "Minha família guarda esse segredo há gerações. A criatura que dorme naquela caverna só precisa de um chamado, de alguém que desperte seu interesse." "Que criatura, Duane? Você está me assustando." Harper tentava manter a voz baixa para não acordar a filha. "Os guardiães das profundezas. Os antigos. Meu avô os chamava de os que esperam no mar. Os pescadores nativos faziam oferendas para mantê-los adormecidos para que não levassem seus filhos." Harper sentiu o sangue gelar. "Do que você está falando? Que oferendas?" O olhar de Duane se turvou. Às vezes, quando o mar não devolvia os corpos dos pescadores, não era por acidente, era uma troca. Naquela mesma noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, Harper fez uma mala pequena e acordou Duke. "Precisamos sair daqui, meu amor, em silêncio." "E o papai?" a menina perguntou sonolenta.
Papai vai nos encontrar depois, mentiu Harper. É uma surpresa. Elas saíram pela porta dos fundos, enfrentando a chuva torrencial. O carro estava estacionado nos fundos e Harper ajudou a filha a entrar rapidamente. Quando ligou o motor, viu Duane surgir na porta, seu rosto iluminado por um relâmpago, transformando-o numa figura quase demoníaca. Harper acelerou pela estrada de terra que levava à rodovia, o coração batendo descompassado. No banco traseiro, Duke adormeceu novamente, alheia ao terror que dominava sua mãe. Foi na curva fechada da estrada costeira, com a chuva reduzindo a visibilidade a quase zero, que Harper perdeu o controle do carro. O veículo deslizou pela pista molhada e capotou na ribanceira, parando a poucos metros do mar revolto. Quando recobrou a consciência, Harper estava pendurada de cabeça para baixo, presa pelo cinto de segurança. Ao virar o rosto, viu que o banco traseiro estava vazio. Duke! Seu grito se perdeu no rugido da tempestade. Com esforço conseguiu se soltar e rastejar para fora do carro. Foi quando viu sua filha, alguns metros adiante, inconsciente na areia, com a água do mar chegando perigosamente perto de seus pés. Harper se arrastou até ela, ignorando a dor lancinante em sua perna. Ao chegar perto o suficiente, percebeu que Duke respirava. Graças a Deus ela estava viva, mas havia algo mais. Ao redor do corpo da menina, a areia estava marcada com um desenho, a mesma espiral da concha, da caverna. Como se alguém, ou algo, tivesse desenhado deliberadamente aquele símbolo ao redor de sua filha. O ruído de um motor fez Harper se virar. Faróis cortavam a escuridão, e ela reconheceu o jipe de Duane descendo pela mesma estrada. Ele havia encontrado-as. Em questão de segundos, Harper tomou a decisão mais difícil de sua vida. Beijou a testa da filha e sussurrou: "Eu voltarei por você, meu amor. Prometo." Então correu para o outro lado da praia, desaparecendo na escuridão, sabendo que deixar Duke com Duane era a única forma de garantir que a menina recebesse os cuidados médicos imediatos de que precisava. Mas também sabendo que, aos olhos da filha, aquela noite seria marcada como o dia em que sua mãe a abandonou. "Então você simplesmente me deixou lá?" A voz de Duke tremia ao confrontar Harper, 30 anos depois daquela noite. Os três estavam sentados na sala da casa de Duane. A tempestade lá fora parecia um eco daquela de 1992, como se o passado insistisse em se repetir. Harper segurava uma xícara de chá entre as mãos pálidas. Seu pai chegou segundos depois. "Vi quando ele te encontrou, quando chamou a ambulância. Você estava segura com ele." "E por que não voltou depois?" Duke exigiu saber. "Porque eu tentei." Harper deixou escapar, lágrimas nos olhos. 3 meses depois, quando você saiu do hospital, vim até aqui. E seu pai me mostrou os papéis do divórcio, junto com uma ordem de restrição. Disse que se eu tentasse me aproximar, contaria à polícia que fui eu quem causou o acidente intencionalmente." Duane, que permanecera em silêncio até então, agora encarava as duas mulheres com uma mistura de culpa e obstinação. "Você sabe por que fiz isso, Harper?" "Por causa de superstições? De lendas de pescadores?" Duke interveio incrédula. "Não, são superstições", respondeu Duane, a voz baixa. "Depois que você foi internada no hospital, voltei à praia para procurar por sua mãe. Encontrei pegadas na areia que não eram humanas, e a caverna estava vazia. A estatueta havia sumido." Harper estremeceu visivelmente. "Foi por isso que você nos manteve separadas? Por medo de alguma criatura mitológica?" "Você não viu o que eu vi naquela noite, Harper, nem nas noites seguintes." Duane levantou-se com dificuldade, apoiando-se na bengala. Os sonhos começaram logo depois, sempre o mesmo. Duke caminhando para o mar, seguindo uma figura sombria com tentáculos no lugar do rosto, e sempre aquela espiral na areia. Duke sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As pesadelas que a atormentaram durante a infância e adolescência voltaram à sua memória com clareza assustadora. Pesadelos que seu pai insistia serem apenas resultado do trauma do acidente. "Então você me dopou", concluiu ela, as peças finalmente se encaixando. "Os remédios que você me
Dava todas as noites, não eram vitaminas, eram sedativos. Duane não negou. Era a única forma de impedir que eles chegassem até você através dos sonhos. Quem são eles, pai? Duke perguntou, a voz fraca. Os guardiões do mar profundo, os que habitam o limite entre nosso mundo e o abismo. Ele falava agora como um homem em transe. Minha família os conhece há gerações. Meu bisavô era um dos poucos que sabiam como apaziguá-los. Harper interrompeu impaciente. Duane, chega dessas histórias. Você arruinou nossas vidas por causa de superstições. Não são superstições. Ele bateu a bengala no chão com força. Por que você acha que nunca mais me casei? Por que acha que nunca deixei Duke se aproximar do mar? Por que acha que me mudei para o interior, longe da costa? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Lá fora, a tempestade parecia aumentar de intensidade, como se respondesse às palavras de Duane. Foi Duke quem finalmente quebrou o silêncio. Você está morrendo, não é? Ela se dirigiu à mãe, notando novamente a palidez extrema, o tremor constante nas mãos. Harper assentiu lentamente. Câncer terminal, tenho algumas semanas no máximo. Por isso precisava te ver, te contar a verdade antes que fosse tarde demais. A verdade? Duane riu sem humor. Você nem sabe o que é a verdade, Harper. Então me conte, desafiou Duke. Toda ela. O velho farmacêutico se levantou com dificuldade e caminhou até a estante de livros. De trás de vários volumes antigos, retirou uma caixa de madeira menor, semelhante à que Duke havia encontrado, mas ainda mais antiga. Esta caixa pertenceu ao meu bisavô, explicou ele, colocando-a sobre a mesa. Ele era um dos guardiões do conhecimento local, alguém que sabia como manter o equilíbrio entre nosso mundo e o deles. Ao abrir a caixa, Duane revelou seu conteúdo. Um diário ainda mais antigo que o primeiro. Fotografias em sépia, mostrando a mesma praia de Los Angeles no início do século XX. E um medalhão de prata com a mesma espiral que parecia seguir Duke por toda a sua vida. Meu bisavô escreveu sobre os rituais necessários para manter os que esperam satisfeitos, continuou Duane, folheando o diário com cuidado. Oferendas. Específicas em datas específicas. Quando uma família quebrava o pacto, eles vinham cobrar. E o que eles cobravam? Duke perguntou mesmo temendo a resposta. A criança mais jovem da linhagem, respondeu Duane, olhando diretamente para a filha. No caso, você. Harper se levantou abruptamente. Isso é loucura. Estou ouvindo isso há tempo demais. Duke, precisamos sair daqui. Seu pai precisa de ajuda profissional. Mas Duke permaneceu sentada, uma memória distante emergindo das profundezas de sua mente. A concha, murmurou ela. Eu aguardei todos esses anos sem saber por quê. Sem dizer mais nada, Duke se levantou e foi até seu antigo quarto, retornando. Momentos depois, com uma pequena caixa de joias. De dentro, retirou a mesma concha espiralada que havia encontrado na praia 30 anos antes. As cores, surpreendentemente, continuavam vivas, do branco ao roxo profundo. Ao ver o objeto, Duane empalideceu. Você a trouxe para casa e a manteve todos esses anos? Era a única coisa que me conectava àquele dia, a mamãe, explicou Duke, girando a concha entre os dedos. Sempre que a segurava, tinha a sensação de que alguém me observava. Um trovão particularmente forte sacudiu a casa, fazendo as luzes piscarem. Quando a eletricidade se estabilizou, os três perceberam que algo havia mudado. Uma umidade salgada permeava o ar, como se o mar tivesse invadido a sala. Eles encontraram você, sussurrou Duane, o terror evidente em sua voz. As luzes piscaram, novamente, e por um breve momento Duke viu algo pela janela que fez seu sangue gelar. Uma figura alta e esguia, com o que pareciam ser tentáculos ondulando onde deveria haver um rosto. Harper também viu. Seu rosto, já pálido pela doença, agora parecia desprovido de qualquer cor. Meu Deus, é real. Sempre foi, respondeu Duane, erguendo-se com dificuldade. E agora eles vieram cobrar o que lhes é devido. Duke sentiu um impulso inexplicável de caminhar até a porta, de sair na tempestade.
Era como se a concha em sua mão pulsasse, chamando-a. Duke, não! Harper agarrou o braço da filha, impedindo-a de se mover. Seja lá o que for isso, não vou permitir que te leve. Duane observava a cena com uma expressão de resignação. Não há como lutar contra eles, Harper. Eles sempre cobram suas dívidas. Que dívida? Harper gritou desesperada. Nós não devemos nada a eles. Meu avô quebrou o pacto, explicou Duane, sua voz quase inaudível sob o rugido da tempestade. Ele se recusou a fazer a oferenda anual, achando que poderia proteger sua família, simplesmente ignorando a tradição. Foi quando eles levaram seu filho mais novo, meu tio, durante uma tempestade como esta. O corpo nunca foi encontrado. Duke olhava fixamente para a concha em sua mão, como se estivesse em transe. Eu os vejo nos meus sonhos desde criança. Eles me chamam, dizem que tem um lugar entre eles. São os sedativos, compreendeu Harper. Eles estão saindo do seu sistema depois de tantos anos. As barreiras que seu pai criou estão desmoronando. Um novo clarão iluminou a sala, e por um instante todos viram com clareza. A porta da frente estava aberta, e na soleira uma figura impossível se contorcia. Parte homem, parte criatura marinha, seus tentáculos ondulando como se estivessem debaixo d'água. Harper se colocou entre a criatura e sua filha. Você não vai levá-la. A criatura não se moveu, mas uma voz que parecia vir de todos os lugares e de nenhum lugar ao mesmo tempo reverberou na sala. Ela já é nossa. Sempre. Foi quando Duane fez algo inesperado. Com um movimento súbito, arrancou o medalhão de prata da caixa e o jogou contra a criatura. Tome-me em seu lugar. Sou o último descendente dos guardiões. Meu sangue vale mais que o dela. A criatura pareceu considerar a oferta, seus tentáculos se agitando de forma hipnótica. Então, com um movimento fluido, pegou o medalhão. Guardião por uma marcada. A voz etérea ressoou novamente. O pacto está selado. Antes que Duke ou Harper pudessem reagir, Duane caminhou em direção à porta, como se estivesse em transe. A criatura envolveu-o com seus tentáculos e, juntos, desapareceram na tempestade. As luzes voltaram à normalidade. A porta se fechou sozinha e o cheiro de mar se dissipou gradualmente, deixando apenas o velho odor de madeira e livros antigos da casa. Harper e Duke permaneceram imóveis, incapazes de processar o que haviam acabado de testemunhar. Ele se sacrificou por mim, murmurou Duke finalmente. Harper a abraçou com força, lágrimas escorrendo por seu rosto. Seu pai sempre te amou, à maneira dele. Tudo o que fez, por mais equivocado que fosse, foi para te proteger. Duke olhou para a concha em sua mão. As cores vivas que antes se estendiam do branco ao roxo agora haviam desaparecido, deixando apenas uma casca branca e quebradiça. Está acabado, ela sussurrou. O pacto foi renovado. Do lado de fora, a tempestade começou a diminuir, como se tivesse cumprido seu propósito. A chuva, antes furiosa, agora caía mansamente, lavando os vestígios daquela noite extraordinária. 6 meses se passaram desde aquela noite. Duke e Harper se mudaram para um pequeno apartamento no interior da Califórnia, longe do mar e de suas memórias. Harper, contra todas as expectativas médicas, havia entrado em remissão. Os médicos não conseguiam explicar como um câncer terminal havia regredido tão drasticamente, mas Duke suspeitava que o novo pacto tinha algo a ver com isso. No pequeno jardim do apartamento, elas plantaram uma seringueira, árvore favorita de Duane, como uma forma de homenageá-lo. A polícia nunca encontrou seu corpo e oficialmente ele foi declarado desaparecido. Você ainda tem os pesadelos? Harper perguntou numa tarde de domingo enquanto tomavam chá na varanda. Duke balançou a cabeça. Não desde aquela noite. É como se uma porta tivesse se fechado na minha mente. Eu ainda me pergunto se era tudo real ou se vivemos algum tipo de alucinação coletiva, confessou Harper. Algumas coisas é melhor não sabermos com certeza, respondeu Duke, olhando para o horizonte. Talvez o maior presente que papai nos deixou foi essa dúvida. No bolso de seu casaco, Duke carregava o pequeno fragmento que sobrou da concha,
agora completamente branco e sem vida. Um lembrete do preço que sua família pagou por gerações, de segredos e medos. Acho que finalmente entendo por que ele fez o que fez, disse ela após um longo silêncio. O amor e o medo às vezes se parecem. Ambos nos fazem cometer loucuras para proteger quem amamos. Harper pegou a mão da filha e a apertou suavemente. Seu pai viveu entre dois mundos, a razão e a superstição. No fim, escolheu se entregar ao que mais temia para salvar você. E você escolheu se afastar para me proteger, completou Duke. Vocês dois, à sua maneira, fizeram o que acreditavam ser melhor. O vento balançava levemente as folhas da jovem seringueira, como se Duane estivesse ali escutando em silêncio. Talvez estivesse. Talvez, de alguma forma, ele tivesse conseguido fazer as pazes com os antigos guardiões que tanto temia. Duke sabia que nunca mais voltaria ao mar. Algumas relíquias do passado precisavam permanecer em silêncio, enterradas na areia do tempo. Mas o silêncio, ela aprendeu, também podia ser uma forma de amor. Estamos livres agora, sussurrou Harper, como se tivesse lido os pensamentos da filha. Duke sorriu, sentindo pela primeira vez em 30 anos que não havia mais correntes invisíveis, prendendo-a a um destino que não escolhera. Sim, finalmente livres.